Bom, então, só um pouquinho, Thaís. Então, gente, hoje é o nosso encontro, né, da aula da mentoria do Pablo, do Pior Ano 2025, aula 2 de 52. E a gente se reúne aqui sempre para debater, as pessoas que estudam junto com a gente, porque ele passa ali sempre um livro, um filme, um um livro, um filme, provérbios, a parte da Bíblia, na verdade, um jejum e uma modelagem. E sempre ele trabalha um tema. E essa primeiro mês de dezembro, de janeiro, pela primeira vez ele vai começar aí com finanças. Então ele trabalha as 12 áreas da vida e ele vai trabalhar com finanças. Então, quem que participa? Geralmente quem já estuda essa semana. Oi, Flávia, bem-vinda. Quem já está estudando e para debater, porque às vezes é muito assunto, então quando a gente debate, a gente cresce sobre isso, e também aquelas pessoas que não estão dentro da mentoria, mas que querem aí aprender um pouquinho do nosso transbordo. Então, é esse movimento. Então, voltando a falar aqui, eu vou começar, gente, vocês continuam, tá? Ele traz esse o TAED, né, que é o tempo, ação, energia, dinheiro e energia. Então, às vezes, a pessoa foca muito no dinheiro. Mas esse TAED, justamente assim, aonde que você está aplicando o seu tempo? Por que que tem pessoas que prosperam e tem pessoas que não? Ou então tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo. E daí ele coloca assim, então você está falando que Deus te enganou? Porque ele me deu um tempo e deu outro para você? Não, ele deu o mesmo tempo para todo mundo. Que tem quantos, Thaís? 5 milhões? 1.052.300 Horas? horas. Horas. Então, todo mundo tem o mesmo tempo. Então, ele fala assim, que aonde você está aplicando esse teu tempo, né? Bom dia, Flávia. Onde você está aplicando esse tempo? Que um dos maiores roubadores de tempo é esse aqui. E ele até faz um movimento ali na câmera, que ele fala, só um pouquinho. Olha só. Só um pouquinho, tá? Que engraçado. Ele fala assim que a gente começa a olhar o celular e ele rouba seu tempo. É uma live depois, é um stories ali depois do outro, é um meme, é alguma coisa, é alguém que te chama ali que não é aquilo, não é importante naquela hora. Então, saber essa gestão do tempo e aonde está indo esse teu tempo, aonde você está investindo, é o que vai estar convertendo aí nesse TAED, que é onde vai te dar as ações. Então, se as tuas ações dentro do tempo, tá, por exemplo, você perder ali 1 hora, 2 horas só olhando o celular, é aí que está indo seu tempo e por que que você não está tendo dinheiro. Então, é um exemplo que ele dá. Então, ele fala assim que colocar esse celular, às vezes, na gaveta e, e trabalhar realmente, fazer aquilo que você quer, fazer essa gestão do tempo, isso para mim foi muito importante, porque ele fica aqui do meu lado, eu trabalho com o celular, sabe? E o que que acontece? Vem ali o WhatsApp, né? E eu paro o que eu estou fazendo e respondo a hora o WhatsApp. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu coloco aqui no meu celular agora um bip. Então, eu trabalho faço o que eu tenho que fazer durante 2 horas, focada, e dá 2 horas, daí eu pego o celular e olho ali, porque respondo o que tem que responder por 15 minutos, vou ao banheiro, faço alguma coisa e volto por mais 2 horas. Então, eu estou me organizando para não responder na hora, né? Então, para mim serviu muito esse encontro. Então, eu não olho, Ô, eu só Kátia, faço com os horários marcados. o que ele falou que eu achei interessante, assim, o celular ele é tão perigoso, ele já engoliu todo mundo, né? Ele já É, engoliu o relógio, a câmera legal. digital, ele foi engolindo todo mundo. O computador foi, ele falou assim, e ele vai engolir você também. É. E outra coisa que ele coloca Ele é. falou, Pode falar, pode Simone. continuar, Cátia, depois eu falo. Não fala. Ele falou também a questão do celular, eu anotei aqui, ó. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho maturidade
eu vou conseguir, né? Eu vou dar conta, eu vou ficar só um pouquinho. E não tem como, realmente mesmo, porque esse celular, ele foi gasto, ele falou assim, média, 10 bilhões. Como que você vai lutar com uma máquina que eles gastam mais de 10 bilhões para manter você ali nele? Então, ele falou, não tem nada saudável assim, você vai, acho que se você vai conseguir, que você vai trabalhar com o celular. Ele falou, se você realmente trabalha com o celular, paga o salário para alguém ficar respondendo, fazendo as coisas que você precisa, paga um salário para alguém estar fazendo isso e você está produzindo. Porque ele falou, nem eu que tenho estudo, que tenho maturidade, que nós não consegue. É uma coisa assim que não vai, porque ele vai muito além da tua força física. Eles trabalham tanto no celular que é para te envolver de uma forma que você não consegue mesmo. Você não vai ter força para vencer ali uma coisa que já foi programado para que Você realmente te mantenha ali preso, né? E você quando a realmente gente, e quando a gente entende isso também, o que que a gente pode ter entender? Que o celular, ele, todo mundo está ali. Então, o seu produto tem que estar ali, né? O seu material tem que estar ali para venda. Tudo aquilo que você tem, você coloca ali, porque vai ser consumido o celular, né? As pessoas perdem ali, às vezes, 2, 3 horas, muito tempo no celular. Então, entender isso, tomar essa consciência e falar, não, imagina, eu não fico, é uma gestão de tempo, que é a primeira coisa dessas letras que ele colocou aqui, que é o TAED. Outra coisa, falando também na gestão do tempo, o que que você fala assim, todo mundo tem o mesmo tempo de vida, né? Então, o que você vai fazer nessa vida? Daí falaram ali, né? Mas algumas pessoas vão morrer mais cedo. Ele falou que sim, mas justamente porque você não administra seu tempo. Se você não comer as coisas boas para o seu corpo, fazer uma atividade física, tomar a água que precisa, muitas vezes você vai ter menos tempo. Mas não é desse tempo que ele está falando desse tempo agora, né? Esse outro tempo também vai de acordo com aquilo que você está vivendo agora, aquilo que você está escolhendo investir, aquilo que você está escolhendo comer. Então, tudo vai te dar, a sua ação vai te dar energia. Quando você não escolhe bons alimentos, ele vai te roubar energia. Quando você, por exemplo, não vai para uma academia, não faz aquilo, ele vai te roubar energia, né? Então, o tempo é o primeiro ponto aí do dinheiro. Então, e as pessoas voltam a falar para ele, né? Falam assim, não, mas me fala do dinheiro. Daí ele fala, estou falando do dinheiro. É onde você está investindo seu tempo e a sua ação, né? Porque a ação você faz dentro do tempo que está te gerando energia, que vai te gerar dinheiro, né? E daí ele continua ali. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Pode falar, Simone. Outra coisa também que ele falou, a questão de que você falou, Kátia, da escolha que você quer viver, ó. É, então, o que tá roubando o teu tempo. Então, ele fala assim, às vezes a pessoa tem algum problema, no caso, ela pensa, que ele fala muito do refrigerante, ele fala do açúcar, ele fala dessas coisas que vão adiantar a tua morte, né? Que vai tirar teu tempo de vida. E ele falou bem assim, mas o refrigerante ele não mata numa vez só. Porque se ele matasse, ele mata milhões de pessoas pelo mundo. Só que não é uma coisa que você bebe ali e já cai duro. É uma coisa que vai tirando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Ele falou uma coisa tão, não sei se foi ele que falou, acho que foi, que é como se você estivesse alimentando algo quando você come, toma essas coisas que fazem mal para o teu corpo, como se você estivesse alimentando o inimigo. No caso, alimentando um demônio. Ele falou, parece que você vai tirando um pedaço da tua carne e vai alimentando esse demônio. Não, Quando ele você falou mesmo. Falou. É, Nossa, foi bem forte isso, eu achei Bem bem forte. forte, realmente. Ele mostra, ele ensina de forma fácil, né? Simples para a gente assimilar. Claro que é a gente, né, perdendo energia quando você faz alguma coisa, come alguma coisa, ingere que te faz mal para a saúde, você está perdendo energia. Em vez de carregar as energias, você está perdendo. É como é, se fosse um carro. O carro, a gente cuida, leva no posto que
para colocar combustível adequado, a gente sempre está cuidando dele. E por que que o nosso corpo não? O nosso corpo, você ingere o refrigerante que faz mal, ingere o açúcar, ingere outras coisas, mas do bem material a gente cuida mais às vezes do que a própria saúde. E assim, isso, e ele coloca ali, peguei nas suas anotações, que eu tô sem a minha, tá isso, é Pode pegar, eu interessante. mandei para isso. Lembrei, aham, que o tempo e a ação, atenção, é atenção, né? O tempo e a atenção você só pode dar para aquilo que é legítimo para o seu crescimento. Então, a diferença de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, as pessoas que são bem-sucedidas e não, é que o tempo, ele é investido, você vai dar atenção para aquilo que realmente vai te trazer retorno, né? E tem uma parte, sempre ele fala assim, do ROI, o ROI de investimento. Então, o tempo, ele é uma moeda. Aquilo que você vai dar atenção, ele vai crescer. E daí ele vai te dar retorno, que é o dinheiro. E com esse dinheiro, você compra mais energia, que muitas vezes é o tempo das outras pessoas. Então, é tão interessante que assim, ó, o que acontece? Tempo, atenção, energia, dinheiro e energia. E esse tempo, esse última energia, você compra o tempo das outras pessoas. Então, o tempo nosso e a nossa atenção é a coisa mais valiosa. Quando as pessoas vão prosperando, elas começam ali a primeiro a empreender, daí depois contratam pessoas para de funcionários, né? Que na verdade é o tempo. Você compra o tempo dessas pessoas e a atenção dessas pessoas, que é a energia dessas pessoas. É louco isso, né? Ai, eu fiquei, assim, fiquei muito bem. A gente sempre fica nesse primeiro E o D, né? Que É, você pega a sua energia, vende o seu trabalho e recebe o dinheiro. Vende o seu trabalho e recebe o dinheiro e para aí. E fica nessa a vida toda. E você está falando assim, para aí, e é interessante porque para aí mesmo. E por que que pessoas outras vão além? Por exemplo, o Pablo, né? Ou os multimilionários, ou as pessoas que vão muito além. Porque também eles vão fazendo essa gestão de energia das outras pessoas, gestão do tempo das outras pessoas, e isso vai crescendo. Então, ele vai dando atenção aonde tudo isso prospera. E o que que acontece se todo mundo tem o mesmo tempo? Acontece que você pega essa energia, você compra essa energia das outras pessoas e continua investindo. Não sobra tempo, todo o tempo é convertido em energia. Lembra que nós modelamos a semana passada o Warren Buffett? O tempo inteiro a mente dele estava pensando em investimento. Então, é o que que a tua mente pensa, o que está passando dentro da sua mente o tempo inteiro, que é o que vai gerar aí essa parte do dinheiro ou não para você, né? Então, isso é bem interessante. Mais alguma coisa, pessoal? Sobre a atenção, né? Que ele falou que o tempo é igual. Atenção, as pessoas não dão atenção para as mesmas coisas. E aí ele falou da questão da importância, né? Então a gente perde muito tempo nessas duas primeiras pernas aí. A energia, a terceiro item aí, a primeira energia é aquela que a gente acaba vendendo para ganhar o dinheiro para sobreviver. Então tem que sair desse ciclo, né? Tem que sair. Porque quando você vende o seu tempo e a sua atenção para ganhar, né, e a sua energia para ganhar o dinheiro, e você não pega esse outro tempo que sobra para dar atenção a outra coisa, para gerar outra energia, outro dinheiro que vai converter em energia, você não vai sair disso. Então, por isso que ele fala, quem é funcionário acaba que não consegue sair. Fala, Simone. Aí eu fiz uma anotação aqui, ó, que ele falou, o tempo é vida e energia, é o que você gasta, né? E daí, como recarregar essas energias? Ele deu um meio para a gente recarregar as energias. Para você recarregar as energias, ó, você tem que beber água, se alimentar, ter pessoas que a gente nos ama e ter pessoas para amar.
Então, O, quando você usa tudo isso, isso gera energia, isso te resulta, ele aumenta a tua energia, porque às vezes a gente fica só em função de uma coisa só. Eu vou me dedicar ao trabalho, fica lá só em função daquilo. Mas quando você não distribui, que é o desfrutar, que aqui entra o desfrute, que é você ter alguém para amar e ter alguém que te ama, isso também recarrega as tuas energias, é um meio de recarregar as energias, como alimentação. é, o entender que o tempo e aonde a gente está a atenção tem que estar só focada naquilo que vai te dar retorno. E falando das 12 áreas da vida, não tem como você negligenciar uma área. Então, realmente, você vai dar atenção para que tudo cresça. Então, se você tem uma família, você vai dar atenção para sua família, né? Você vai manter ali um relacionamento saudável. Você não vai distrair, por exemplo, o horário de às vezes você está com seu filho, com a sua família, você não vai, né? Ou que você está com a esposa, o celular. Então, você vai estar aprofundando aquele movimento, você vai estar colocando para aquilo crescer, porque o ser bem-sucedido não é só numa área da vida, né? É em todas. O dinheiro é só consequência dessa parte de estar bem-sucedido. Então, eu acho assim que esse foco que ele passou a aula toda falando da importância que a gente tem que olhar realmente onde a gente investe o nosso tempo, é o que vai fazer a gente ser bem-sucedido. Porque o que, que acontece com o exemplo celular que ele falou hoje é um grande vilão aí, que realmente a gente não tem como se proteger dele. Ele dá dopamina barata. Então, ele dá aquela satisfação momentânea e você fica ali. Então, às vezes a vida está um caos e você está ali se alimentando daquilo, porque faz com que você esqueça daquilo que você tem que investir. Então, ter essa gestão, né, que é toda a base do que ele ensina, que é ter a autogestão, você governar a si mesmo. Então, é governar tudo, é governar no tempo, aonde está a sua atenção. Isso vai me trazer benefícios? Isso vai estar indo para o meu propósito? Não, não está. Então, você não investe naquilo, né? Você não investe. Então, estar atento ao que você está fazendo aqui e agora é importante. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, que ele sempre coloca, é uma coisa da intenção, né? Tudo tem uma intenção. Tudo que você está fazendo tem que ter uma intenção clara. Ele falou que ele investiu o tempo dele agora e investiu dinheiro também, energia, e foi para lá o resort do Donald Trump. Então ele investiu ele investiu tempo dele, atenção naquilo e dinheiro também, que é o ponto, que é a energia que volta. Então ele tirou foto com o Trump, ele falou com o Trump. Daí perguntaram para ele: você não vai postar? Ele falou assim: claro que vou. Mas eu não vou sair postando igual um bobo. Eu vou postar a hora que ele tomar posse. O dia que ele tomar posse, que o mundo inteiro vai estar voltado a essa atenção. Lembra que a atenção é a coisa mais importante que tem, que é o tempo das pessoas. Para esse evento, ele posta nas redes sociais dele que ele estava com o Trump. Então, todo o movimento da sua vida, do tempo que você tem que estar investido na intencional, no governo da sua vida. Então, nada pode roubar seu tempo. Fala, isso é importante? Não, não é, então é não, é ter esse governo, né? Então, para mim, gente, para mim, ele falou assim, assista essa aula mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes e eu vou assistir novamente também, porque eu achei maravilhoso. A Ana está falando assim, quando absorvemos esse grau de compreensão, nossa percepção sobre esses vilões fica potencializada o tempo todo. É verdade, Ana, porque a gente compreende. Então a gente vai na base das coisas. A gente fala assim, pode vir qualquer outra pessoa falando qualquer outra coisa, né? E você fala assim, tá bom, é só o que a pessoa pensa. Então você vai tendo essa gestão sobre a sua vida.
Gente, pode falar que eu quero achar um negócio aqui daí do Eu vou falar nosso... rapidinho, Das então. pessoas... Não, não precisa ser rapidinho, pode ser bastante. Vou Sobre a aproveitar. energia, né? Que a Aham, gente falou bastante do tempo, da atenção, vou falar um pouquinho aqui. Ele falou que nós somos uma hidrelétrica, a gente tem um reator nuclear, né? aham, Temos um campo de energia mais perigoso do que o C4, que é explosivo, mais verdade. perigoso do que a fissão nuclear do Sol. E o que que é essa energia? É a nossa capacidade, né? Então, quando a gente conseguir explodir esse campo de energia, a gente consegue trocar ele pelo dinheiro. Então, assim, ele mostrou os dedos assim, né? Falou, a gente tem que ter essa energia, troca pelo dinheiro e compra mais energia. E fica fazendo isso, fica fazendo isso. E ele cresceu com isso, dessa maneira, né? Multiplicando talentos. Ele deu o exemplo do capinador, né? Capinar o lote. Falou, aqui nos Estados Unidos custa US$ 200 capinar um lote. Aí você vai lá, compra a enxada. Aí você capina o lote. O que que é isso? Você está gastando a tua energia, investindo a sua energia naquilo. Em troca do quê? Da pecúnia, que é o dinheiro. Aí, se você ficar nessa, você vai ficar frustrado. Você capina o lote, ganha dinheiro. Capina o lote, ganha dinheiro. Vai chegar uma hora, você só vai parar nisso aí. Lá nos Estados Unidos ele fez a conta, daria uns 27 mil reais aqui no Brasil, E convertido, isso, né? fala, nossa, negocião, né? Vou Então, mas fazer. daí, como fala assim, daí ele explica como até como a gente cresce no negócio, que é você vai e faz isso, né? Você vê que você pôs a sua energia, você captou o lote, você ganhou dinheiro. Daí, o que que você faz? Você contrata pessoas, várias pessoas, para captar vários lotes, Só que você paga, você você paga, você recebe. começa a administrar. E daí você vai ampliando, você vai fazendo isso. Você sabe que uma chave que me virou o ano passado, quando eu fiz o Million Club, que eu não tinha noção, travava a minha cabeça quando eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu sabia onde investir. Quando eu fiz o Million Club, que você existe um caminho que você ganha, daí você investe, você tem várias opções de investir para multiplicar, para dobrar aquele dinheiro. Então, Mas, Kátia, o talvez que que você pode fazer? Você pode contratar alguém que sabe, certo? contratar alguém que sabe. Mas para mim era uma coisa assim tão complexa, sabe? Hoje eu sei o caminho. Hoje não. Então, contratar, porque daí vem as crenças, né? Nossa, vai contratar alguém, mas alguém que vai cuidar do seu dinheiro, mas e se roubar, e se não sei o quê. Então, hoje eu sei, eu sei que eu vou contratar alguém, mas que eu sei também aonde investir. Eu sei, eu entendo já o mapa, né, de investimento. Se alguém tem alguma coisa a mais, eu quero falar um pouquinho da Bíblia Vou de novo. falar só mais uma Pode frase. Porque você falar. falou, qual que é o problema das pessoas, né? Elas só ficam pensando no dinheiro e esquecem da energia. Tá na página 19 aí. Ele Não entendi. Repete, por favor. Ele falou assim: qual que é o problema das pessoas? Elas ficam pensando só no dinheiro e elas esquecem da energia. A gente tem que ser um gestor de energia. É, porque o dinheiro é só uma consequência. É uma E é muito consequência. louco a gente, no início, quando a gente precisa do dinheiro, alguém vem e fala assim: é só uma consequência das suas ações. É A só uma pessoa não consequência entende. daquilo que você pensa sobre o dinheiro, sobre a vida. Dá vontade de bater, porque você fala assim, cara, não, eu estou precisando de dinheiro. E realmente não é. Você não tem como Entendeu? partir do dinheiro. Não Não tem tem como partir como. do dinheiro. Você tem que partir de você, da sua ação, porque é a tua energia, é a tua capacidade que vai gerar esse dinheiro que vai fazer com que você use para adquirir mais energia de outras pessoas, E no ser caso. intencional. E por isso que ele trabalha muito os nossos desbloqueios. Porque, por exemplo, entra em conflitos, se você não tem essa mente mais clara, por exemplo, você começa a um movimento, né? Então, você tem seu dia lá organizado, você sabe que você vai investir tanto tempo nisso, e daí liga alguém e fala assim: Nossa, agora você está sendo egoísta. Ai, agora você não tá indo em festas. Ah, você não sei o quê. Daí você entra naquele processo de culpa, de autoconsideração, né? De ficar ali. E não, você tem que ter clareza, né? E realmente, outra coisa também. Ontem eu estava falando com uma pessoa que falou assim: olha.
voltou mais um capítulo daquela série, né? A pessoa falou assim, não, agora eu tô focado. Outro grande erro. Você tem que desfrutar todos os dias. O seu dia tem que ser completo, né? A gente tem 24 horas, então não tem problema você tirar, às vezes, meia hora de teu dia para relaxar e assistir uma série. É até bom para tua mente. O que não pode você assistir daí os 10 horas de série, né? Que daí não é gestão de tempo. Porque daí entra a culpa dela, ela fala, não vou fazer mais, entra o radicalismo. Então, é bem interessante. Fala, Simone. É, eu vou falar da decisão. Eu fiz uma anotação aqui que ele falou que tem decisões que a gente toma que ela ultrapassa a nossa existência. Porque ele fala assim, se Forte você isso, né? É você forte. obedece a Deus, porque é a energia que você gerou, captou em dinheiro, converteu em energia que vai ficar por anos. Você nem vai mais estar aqui, vai ficar. Como exemplo, um livro, uma escola que você deixa, os bens que você deixa para os filhos, né? E ele Isso é muito falou forte. que a energia mais forte, a energia maior que tem é Deus. E essa energia está dentro de nós, porque é através de Deus. E ele falou: como você acessar essa energia? É limpando o seu coração, porque Deus é a fonte maior de energia. Então, fazer gestão, é você limpar o teu coração, e fazer a gestão do teu coração. E toda a energia que Deus dá para você, que no caso seria essa energia que é para você fazer a geração de dinheiro, não é para você, é para os próximos teus, é para as pessoas, é para um povo, ele fala. E esse povo, primeiro, é a tua família, que às vezes a gente tende eu falo isso por mim, porque comigo aconteceu isso. Eu comecei a gerar energia e eu achei que a energia seria tudo para o meu local de trabalho, que essa energia tinha que ser tudo para lá. E não, a gente tem que dividir, porque eu tenho que ter gente que eu amo, eu tenho que ter gente perto de mim que me ama, para mim recarregar essas energias. E fazendo essa gestão, limpando o coração, fazendo essa gestão que fala que é você que recarregar as energias depois, porque tudo essa que vem é para um povo, ele não dá o recurso para a pessoa ali, ele dá o recurso primeiro para casa, depois vem para os mais próximos, e assim vai se estendendo para as nações, que é uma coisa que vai beneficiando outras pessoas, mas se você não tratar que primeiro é o miolo, que é ali, que é quem está perto de você, que são seus filhos, sua família, ali como não tem como você expandir para fora para depois trazer para dentro. Primeiro você expande tudo que você gera, tudo isso que você faz, toda essa conversão de energia é para ajudar um povo, que o povo primeiro é o teu próximo ali e depois ir para fora, porque não adianta nada você trabalhar e ser miserável com os de casa e para de fora você dar todo o seu tempo de vida e não dedicar também com a sua família, não tá ali presente, não tá ali dando atenção, porque essa energia, essa atenção também se converte em dinheiro. E eu acho incrível isso, porque o que que acontece? Quando ele fala assim que tem coisas, ações que vão ficar para a eternidade, é verdade. Só que nesse ponto eu acho que qualquer coisa que a gente fizer fica na eternidade, como bom, como ruim. Então todas as nossas ações vão ficar na nossa história de vida, na nossa história familiar, né? Então pode ficar ou não ficar, que também é uma história. Você veio para essa vida e não ficou nada seu, ou ficou rastros ruins, né? Então, entender que nós somos seres que nós vamos embora daqui a pouco, mas que o que a gente fez nisso repercute na nossa vida, na nossa história, né? Nas histórias dos nossos descendentes, é muito forte. Ou a história de um país, ou a história de um povo, né? Bom ou ruim. É a mesma coisa assim, quando você entra num lugar, você deixa ele melhor ou pior de quando você entrou. O banheiro que você usa, mesmo que seja público, ele fica um pouquinho melhor ou fica pior? Ou quando você chega no ambiente, ele está melhor ou pior? Então, a gente também vai passar pela vida e vai deixá-lo muito melhor ou muito pior. Ou não vai fazer diferença a nossa passagem por ali, né? E isso que a Simone falou, essa parte do tempo, da energia, ele falou que ele entendeu isso, que quando ele fazia algo que não era só para ele, que era para mais pessoas, aquilo crescia muito grande, que é uma lei, é como se fosse Deus vai investir em quem investe em outros. Então, quando ele fazia, ele pensava sempre no maior.
Então, você começa ali pensando não só em você, mas aquilo que você melhora, melhora a sua família, melhora a comunidade, melhora seu bairro, melhora pessoas. Então, por isso que ele insiste tanto no transbordo, porque é uma forma de você entrar nessa frequência do seu tempo, da sua energia voltar, né? E também assim, ó, não tem aquele, a gente ouve falar, lê nos livros, né? Tem mais do que serve. Quanto mais pessoas você servir, mais retorno você tem de energia e de dinheiro. Por que que o Google tem muito dinheiro? Por que que essas plataformas na internet têm muito dinheiro? Porque eles servem a muitas pessoas. Então, existe uma frequência em servir os outros. Mas não é servir braçalmente, é você usar sua energia intencionalmente para você criar movimentos que vão melhorar mais pessoas, não só você. Daí a gente vem com uma outra frase, né? Amar os outros como a si mesmo. Então, tudo começa em você, na sua gestão de tempo. Por exemplo, por que que as pessoas bem-sucedidas não param para falar mal do outro? Cara, é muito forte o nosso tempo, a nossa atenção. Para que que ele vai falar? Ou quando alguém vem e fala mal dele, né? Ele fala, vou perder tempo nisso, respondendo essa pessoa. Ou dar a minha atenção para essa pessoa, não vou. Mas Já eu tá vou em outro converter essa patamar, né? energia para poder fazer outra coisa. Hã? Já tá em outro patamar Já tem já. outro patamar, mas isso a gente começa nas gestões pequenas. Como Sim. tudo cresce, então é onde que está dando minha atenção. Ou às vezes se alguém te respondeu mal ali ou alguma coisa, fala assim, cara, e ficar sofrendo com aquilo. Não, não deixa aquela energia entrar, né? E fala assim, eu não vou colocar. Quando a gente tem a gestão da nossa pequena atenção e tempo, você fala assim, se eu vou perder 1 minuto, às vezes, chateado, eu vou estar desperdiçando a minha energia. Sabe? Aonde que está indo a sua energia? Aonde que está esvaindo, né? Então, no final do dia, gente, o dia que eu faço mais transbordo ou que eu gravo lives, a minha energia fica lá em cima. A hora que eu vou para academia, a minha energia fica lá em cima. A hora que eu leio o livro, a minha energia fica lá em cima. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu percebo. Mas aí tem algumas coisas que me sugam, mas eu falo assim, nossa, por que que minha energia baixou hoje? Daí você fala, não, é por isso, então eu vou falar. Vocês conseguiram ver alguma coisa do Abílio Diniz? Vocês querem falar? Gente, vocês podem voltar ao assunto a hora que vocês quiserem, tá? Eu estou buscando aqui um negócio que eu vi ontem para poder colocar para vocês. Eu consegui assistir um. Deixa eu ver se eu. Eu peguei aqui um que fala assim dos 10 pontos destacados por Abílio Diniz. Ele faz uma coletânea das coisas do Abílio Diniz, né? A forma com que ele pensava. A primeira é observe o outro. Então, ele fala assim que observar a outra pessoa faz com que ele aprenda, porque ele vê como que o outro faz, como que o outro resolveu aquilo. Então, ele está sempre em mesas, né, que o Pablo fala, com pessoas que estão fazendo também, estão resolvendo as coisas. Então, ele observa como que o outro resolve aquilo. Então, ele não pega só para ele vai aprendendo com as outras pessoas. Outra coisa que ele coloca é evite reuniões, né? Evite reuniões dentro de empresas. Ele fala assim que provavelmente as reuniões são para que você não consegue resolver tudo sozinho, daí você quer que outros se comprometam com você. Então, ele fala assim, troca reuniões por processos bem definidos, onde cada pessoa tenha clareza na função dela, onde o que ela tem que atingir, o que ela tem que fazer. Então, às vezes, as empresas elas estão acontecendo, os negócios atropelados sem uma clareza de processos. Isso é uma coisa que o Pablo fala muito também. Outra coisa que ele coloca, seja autêntico. Seja autêntico, porque provavelmente se você for usar uma máscara, vai te gastar muita energia e uma hora ela vai cair. Então você tem que ser autêntico. Daí o quarto ponto que ele coloca é tenha disciplina. Ele fala assim, tenha disciplina. Aquilo que você se organizou, faça, tenha disciplina.
faça na constância, né? Ele não falou constância, mas ele fala assim, disciplina de fazer, fazer no tempo necessário para que aquilo aconteça. Então, tenha disciplina e constância, né? Vai fazendo todo dia, todo dia, todo dia. E isso não tem nada que suporte esse movimento de você fazer de novo, de novo, de novo, entende? Disciplinado aquilo. Não é fazer um dia, outro dia não. Agora, hoje eu vou ler, amanhã não. Eu faço na disciplina. Outra coisa que ele colocou é faça autoquestionamentos. Questione você. O que você está fazendo? Se está fazendo da forma certa? Tem uma outra que eu não achei aqui, mas que eu lembro. Ele fala assim: seja sincero, fale as verdades, fale a sua verdade, fala não, não fale meias verdades. Porque às vezes a pessoa, para não falar uma mentira, ela fala meias verdades. Às vezes, para não falar, olha, isso aqui tá ruim. Você falou, você foi ruim nisso, você tá mal nisso. Daí a pessoa fala meias verdades. Ele fala assim que uma mentira é fácil de você descobrir e resolver. Ele falou, mas meias verdades vai demorar muito tempo para você descobrir. Então, aquilo vai tomar muito tempo, muita energia, onde você poderia ser sempre falado a verdade. Você falar diretamente aquilo que você quer falar. Então, ele fala assim, tem essa postura, para não... Porque às vezes as pessoas querem falar meias verdades, porque acham que o outro não tem capacidade para ouvir, às vezes não tem, e vai, ou não quer magoar, e fala meias verdades que vai piorar a situação da outra pessoa. Então, eu achei interessante isso. E tudo que ele falou tem base no... Ele era uma pessoa bem-sucedida, né? Tem base ali no TAED. Tempo, atenção, né? Que converte energia. Daí tem mais três aqui, mas eu não achei. Onde tá? Ele falou, assisti um vídeo dele. Quando foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Então ele fala que é o autodesafio, envelhecer bem, com saúde. Ele cuidava muito da saúde dele, né? Falou sobre atenção, ser menos tenso, ter autoconhecimento, entender o que está fazendo nesse mundo, tem a ver com o propósito, né? Ele falou que o estresse, ele tem o seu lado bom, mas ele só se estressava com aquilo que era importante. E ele tinha três coisas assim. O que era mais importante na vida dele? Ele mesmo, a saúde dele e a família. Tinha muita fé em Deus, ser hoje melhor do que foi ontem e hoje melhor do que amanhã. Um resumão, assim. E eu acho assim tão importante quando o Pablo coloca ali um mentor, alguém para a gente modelar. O que acontece quando a gente modela alguém? A gente consegue compreender a forma como essa pessoa tem a visão do mundo. E de repente a gente pega algo que aquela pessoa entende e coloca na nossa vida. Porque igual a internet, né, que criam bolhas da internet, por exemplo, assim, tem quem assiste um vídeo sobre funk, por exemplo, né? No celular dele vai vir muitos vídeos sobre funk. Se você está pesquisando sobre queda de avião, vai vir um monte de vídeos de queda de avião. Se você pesquisa sobre por que quem tem a parte da direita e da esquerda, Bolsonaro e Lula, só vem vídeos daquilo, não vem vídeos do outro. Então, isso chama bolha. Nós vivemos em bolhas, né? Por mais que você pode pesquisar ali na internet um monte de coisa, vai vir sempre o mesmo assunto que você está pesquisando. Então, nós também vivemos como bolha na nossa sociedade, na nossa família, entre nós, nossos amigos, porque se afinizam. Então, sempre vão estar falando sobre a mesma coisa. Por exemplo, se a pessoa não gosta da cerveja, da bebida, que tem o sextou, né? Sextou. Você vai estar naquela bolha.
Então, sair dessa bolha, todos nós vivemos em bolhas, não é uma tarefa simples, porque como fura uma bolha que você nem está vendo que está dentro dela? Por isso que a modelagem é importante. Você vai analisar e tentar incorporar ações dessas outras pessoas na tua vida, né? Então, por exemplo, isso que o Abílio Diniz colocou, não se preocupe com tanta coisa, né? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, são chaves, são coisas que fazem assim, que a gente estoura a bolha e começa a falar, nossa, é possível isso? Olha que interessante pensar dessa forma. Olha que interessante, por mais que eu soubesse que o celular ele rouba meu tempo, o Pablo deu uma ação clara. Guarde seu celular na gaveta. Eu guardo ele. Ou mesmo se eu tenho que trabalhar nele, eu só vou olhar a mensagem, outra coisa, depois de tantas horas. Então, serviu para mim, sabe? Então, por isso que a modelagem faz total diferença na nossa vida, né? Porque a gente vai Tirei. ficando parte do meio. Então, assim, algumas coisas são meio difíceis de fazer, né? Que essa aula dele foi para você se livrar de todos, de tudo, listar tudo que te toma teu tempo e eliminar. Aqui em casa a gente estava numa luta com a televisão. Aí na virada do ano a gente tirou. A gente vinha no processo já, a gente ficava uns tempos Já tinha sem, tomado consciência que precisava, já, né? já. Mas quando eu comecei esse assunto com o meu marido, ele falava assim: Imagina, eu vou deixar de assistir meus programas Programa. favoritos. Enfim, foi um processo longo e hoje a gente já fez sem dor no coração. Aí agora eu tô com a questão do celular. E o que que eu coloquei para facilitar? Eu falei assim: eu só vou usar o celular para produzir ou para estudar. Não vou ficar, assim, perdendo tempo, né, vendo vidinho. Então, assim, já ajuda um pouco, né? E Porque aí eu assim, falo, e pode até olhar, mas assim, sempre mudando o olhar, né? Não é até filmes, até séries. A palavra intencional é importante demais. Por exemplo, você vai criar conteúdos, né? Você cria conteúdos na internet, você cria infoprodutos. Então, nunca você olhar alguma coisa passivamente. Você sempre olhar, tipo assim, o que que eu posso aprender com isso? E o guardar esses Kátia, códigos. sabe uma coisa que uma vez o Pablo falou que me marcou? Eu fiquei meio chocada, né? Ele falou assim: vocês aí gostam de Titanic? Onde já se viu? A moça era noiva, saiu com o cara lá, não sei o quê. Tipo assim, tinha uma relação que não era boa ali. E todo mundo gostando, né? Oh, né? Tá atento à crítica, o autoquestionamento, tipo, sabe, não, mas peraí, o que que isso está querendo dizer? Eu me questiono assim, eu assisto filme às vezes eu gosto, né? Eu tô parando um pouco daqueles de assassinato, de violência, e tal. E daí com esse livro aqui, o que que eu faço? Eu falo assim, às vezes eu torço pro bandido. Eu falo, cara, por quê? Porque tem um enredo. Então, quando você entende o enredo, e o Pablo já falou isso, existe um cenário, daí existe um problema, daí existe o vilão, daí existe alguém, e daí você se entra emocionalmente, é uma senoide que ele fala. Daí você vai, e daí dá errado, daí o mocinho lá, que às vezes é o bandido, vai quase morre, e daí no final ai, você entra naquele sofrimento e daí no final ele ganha. Ah, e daí você entra nesse processo. Quando você entra no enredo sem analisar o que colocou ali, você perde seu tempo. Muito. E daí o que que acontece? Quando a gente compreende que existe todo um enredo e que o enredo é igual e que o enredo também vai servir para você contar a sua história, fazer seu storytelling, você escrever todo o seu processo, daí sim, mas você não pode ser um bobo, como ele fala, ali passivamente aceitando aquilo que vem, porque aquilo está mudando. Tudo que o nosso cérebro escuta e nossos olhos veem, ele tem como uma verdade, como uma realidade. Então eu nunca escuto uma música inocentemente, fala assim, tudo bem, né? Tem aquelas de traições e tudo mais. Não, vai ficar dentro do meu cérebro.
quando eu passar por uma situação igual, o que que ele vai me apresentar? Aquilo que eu alimentei ele. Não, é assim mesmo, homem não presta, casamento não, pra quê? Deixa de ser besta. Por quê? Porque foi alimentado antes, é nós que alimentamos. Então, realmente, não dá para perder tempo com isso. Tem que ser tempo intencional, e pegar os códigos, né? Tudo que eu leio, tudo que eu vejo. Gente, já foi aí nosso tempo. Então, vamos finalizando. Por que que foi importante hoje o nosso encontro? Pode ser uma frase final, ou finalmente, ou só uma fala, só uma palavra mesmo. Ah, Ed. Tá, Ed? Tempo, atenção, energia, dinheiro e energia. Isso aí eu vou levar para a vida toda agora. Tá, Ed, Ana Tá, também Ed, falou. tá, Ed, tá, Tá, Ed. Ed, Thaís, Pra gente não Flá, esquecer nunca. não vou esquecer nunca, né? E assim, e tudo, gente, porque como é tempo, então a gente pode micrar isso. O que que eu estou fazendo agora? Agora eu estou investindo tempo. Ela vai me dar retorno? A minha atenção. Vai. Então eu vou fazer, né? Então, é isso. Flávia, Salquil, Ricardo, uma palavra. A Ana colocou no chat, Tá, colocou tá Ed. também. Caramba, Kátia. Obrigado, gratidão por ouvir vocês aí. Nossa, eu estava pensando aqui, essa aula aí que vocês estão falando é sobre finanças, né? Isso, É isso? isso. Cara, Sim. é tempo. Vocês estavam falando. Eu voltei lá atrás, o livro Pai Rico, Pai Pobre. No início do livro, o pai dos meninos ensina tudo, ele começa a ensinar isso daí a eles, o tempo da mulher que trabalha, isso, aquilo, outro. Vou reler aquele livro de novo. Caramba, Maravilha. muito obrigado mesmo. Salquil. Bom, ganhou Taed, tá? A Flávia falou, achei muito interessante essa aula de hoje, gestão de tempo. Obrigada, Flávia. Flávia está se recuperando lá no hospital, né, Flávia? Melhoras para você, volta logo. Então, gente, gratidão aí por vocês estarem aí. Lembrando que toda quarta-feira a gente vai comentar sempre sobre a aula do Pablo, que é na segunda-feira, né? E sobre as tarefas que ele dá. Então, toda quinta-feira a gente se encontra, porque dá tempo aí da gente estudar e trabalhar. Então, toda quinta aqui a gente tem outros encontros, mas nas quintas-feiras é para falar. Então, semana que vem vai ser a semana 3 de 52. Então, são 52 semanas do ano, então a gente vai estar junto às 52 quintas-feiras do ano, aqui conversando e debatendo. Então, vamos contar até três, vamos falar Taed. 1, 2, 3. Tá, Taed! Ed. Ana, sim, essa aula vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar já no grupo lá daqui a pouquinho, tá? Então, gente, beijo para vocês. Excepcional quinta-feira. E até amanhã. Até amanhã a gente tem um encontro lá de mentalidade, tá? Então, vai Até. ser bem Tchau. interessante. Um abraço, tchau.